Para tentar minimizar os efeitos da crise, a medida provisória 936 de 2020 do governo federal autorizou a flexibilização temporária dos contratos de trabalho, permitindo a redução de jornadas e de salários. Além disso, previu o pagamento pelo governo federal de renda complementar aos empregados prejudicados. Até o dia 23 de abril, a Secretaria Especial da Previdência e do Trabalho do Ministério da Economia divulgou que mais de 3 milhões de pessoas tiveram a jornada e os salários alterados no Brasil. Na verdade, 3.510.000 pessoas que tiveram os contratos formais alterados em função de orientação da medida provisória. 569 mil empregadores firmaram acordo. Isso, até o dia 23, já tinha rendido, como forma de complemento do governo federal, um repasse de mais de 7 bilhões de reais. A estimativa do governo é que em 3 meses esse valor chegue, desembolsado pelo governo federal para complementar a renda dos trabalhadores, mais de 51 bilhões de reais. Para entender melhor esse assunto, nós vamos conversar agora com o conselheiro federal da OAB Nacional e presidente da Comissão Nacional de Direitos Sociais, o advogado Antônio Fabrício Gonçalves, que nos atende também por videochamada. Doutor Antônio Fabrício, bom dia, obrigada por nos atender. Então, eu queria que o senhor já começasse explicando para a gente como é que vocês estão avaliando o impacto dessa medida provisória e os reflexos na economia, nas alterações possíveis nos contratos de trabalho. Bom dia, é um prazer falar com todos os cidadãos do Piauí, estado que tão bem me recebe, que eu gosto muito. Na verdade, há uma evolução nestas medidas provisórias do governo. A primeira foi 22 de março, que é a medida provisória 927, que dizia que os contratos poderiam ser suspensos por 4 meses sem nenhuma contrapartida do governo nem dos empregadores. Imaginem todos os empregados com contratos suspensos, 4 meses sem receber, quando voltassem ao trabalho sem nenhuma reserva, como que isso ficaria? Então, logo depois, no dia seguinte, por pressão da sociedade civil, por pressão das centrais sindicais, dos trabalhadores e dos próprios empregadores, o governo reviu esse dispositivo e trouxe a suspensão desse dispositivo. Daí, no dia 1º de abril, veio a medida provisória 936, que já veio com um espectro diferente, bem parecido com os países centrais, com os países da Europa, o que tem feito. E é o que é o correto, porque não pode parar de circular valores, os trabalhadores não podem deixar de receber. E uma coisa que tem que deixar clara é que a dispensa do trabalhador no Brasil é muito cara, a rescisão é muito alta. Se os empregadores agora estão com seus estabelecimentos fechados, eles mandam os empregados embora, eles depois, com o crescimento da economia posterior, tendo que contratar, vão ter desembolsado anteriormente um valor muito alto. Então ele tem que usar, ou tentar usar, de todas as alternativas que eles têm para manter o emprego. Esse programa, ele traz algumas possibilidades. Ele traz a possibilidade de redução de salário com efetiva redução de jornada, ou seja, reduz a jornada e o proporcional da jornada reduzida reduz o salário, pode ser feito em 25%, em 50% e 70%. Qualquer redução de salário nesses patamares poderá haver uma complementação do governo, desde que o empregador encaminhe esse contrato, que a princípio havia uma discussão se tinha que passar pelo sindicato ou não, se tinha que cumprir o artigo 7º da Constituição, que diz bem claro que redução de salário no Brasil só se dá por acordo coletivo ou convenção coletiva. Porém, o Supremo Tribunal Federal, julgando, ao contrário da liminar que o ministro Ricardo Lewandowski tinha dado, entendeu que pode fazer por acordo individual. Então, os empregadores podem sentar com os empregados e fazerem esse acordo. Mas, se a jornada for reduzida em 25%, pode-se reduzir salário em 25%, em 50%, 50% e em 70%, 70%. Doutor Antônio Fabrício. As empresas...
Oi. Doutor Antônio Fabrício, essas medidas e principalmente a visão do Supremo, quando chega e diz, olha, pode haver o acordo direto, isso quer dizer que nós temos mudanças que podem ficar nessa relação entre trabalhador e empregado, ou entre empregador e empregado? O que a gente tem mais falado enquanto presidente da Comissão Nacional de Direitos Sociais do Conselho Federal da OAB, é que as regras de excepcionalidade devem ser usadas só para excepcionalidade. A Constituição não está revogada, a CLT não está revogada, e isso deve parar, tem que parar aí. Esta definição do Supremo foi dito por vários votos que se trata de uma questão excepcional, apesar de que a maioria dos juristas brasileiros entendia que acordo e convenção coletiva são os únicos instrumentos válidos para essa redução. Então, é um precedente, sem dúvida, mas pensamos que quando passar a pandemia, o que vai acontecer é que volta para as questões de acordo e convenção coletiva. É só durante o período de epidemia e o período desse decreto que está em vigor. Eu queria agradecer ao presidente da Comissão Nacional de Direitos Sociais, o advogado Antônio Fabrício, conselheiro da OAB Federal, por nos atender hoje por videochamada. Muito obrigada, um bom dia para o senhor. Obrigado, bom dia a todos, sempre à disposição.